Aborto é crime no Brasil, mas a cada minuto uma mulher cruza a fronteira da legalidade para interromper uma gestação. 88% delas se declaram religiosas e a grande maioria tem filhos. 4 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas a procedimentos não assistidos. A maioria é pobre e negra. Se todas elas fossem presas, 6 milhões de filhos ficariam sem suas mães e muitas famílias brasileiras perderiam seu sustento, já que 40% delas são chefiadas por essas mesmas mulheres. A gente vai conversar agora com a Camila Montovani, que é filha de pastores e frequenta a Igreja Batista. Em 2016, ela criou a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Será que isso é verdade? Será que essa moça é mesma filha de pastores e frequenta mesmo uma igreja evangélica? Porque até a Igreja Católica não aprova o aborto. Então, olha aí para vocês verem como eles induzem as pessoas a aceitarem a sua imposição ideológica. Camila, quais são os objetivos da frente? De acolhimento, eu acredito, dessas mulheres que são muito julgadas e são muito rejeitadas e a maioria delas, inclusive, passa por muita violência quando se descobre que elas fizeram um procedimento. É primeiro de transmitir a mensagem de que existe um cristianismo que acolhe elas. E o segundo objetivo é de disputar as narrativas também que são colocadas sobre isso, que na maioria das vezes são muito falaciosas em torno desse tema. Como a religião oferece argumentos em favor dessa luta? Desde sempre na história do cristianismo existiram aquelas pessoas comprometidas com uma leitura bíblica que coloca como centralidade os direitos humanos, a dignidade, o combate às violências. A gente acredita num Deus que se fez corpo, né? E não se fez qualquer corpo, se fez corpo marginal, se fez corpo negro numa periferia chamada Nazaré. Então, se é nesse Deus que a gente acredita, não faz sentido hoje hostilizar os corpos que são marginais. Olha a deturpação do evangelho, a que ponto chegou, né? A Bíblia, o evangelho, Jesus Cristo tem que me servir e não o contrário. Não eu servir a Cristo, não eu servir ao evangelho. Vejam a inversão de valores, a inversão dos papéis aí. Se ela realmente frequenta uma igreja batista, deve ser uma outra igreja batista que se separou, que criaram uma nova denominação com outro sobrenome, por exemplo. Então, não sei, mas que isso que ela falou, quem é cristão, quem é um estudioso da palavra de Deus, sabe, concorda comigo, que ela deturpou completamente os princípios cristãos da palavra de Deus. Na sua opinião, o que impede a discussão sobre a descriminalização do aborto de avançar no país, né? Fundamentalismo religioso. A gente vive num país que se diz laico, mas que definitivamente não é laico. A gente não pode querer pautar política pública baseado nas nossas concepções de pecado. Isso é muito errado, inclusive do ponto de vista do próprio evangelho. A gente não pode mais compactuar com a morte e o assassinato de tantas mulheres. Obrigada. Olha, que legal. E a morte, o assassinato de bebês? Pode. Ou será que ela não parou para pensar que a criança a ser abortada é uma vida? Então, ela está defendendo aí somente as mães, as assassinas. As crianças que morrem inocentemente sem ter cometido crime algum, aí tudo bem. Antes que alguém fale, você é muito incoerente, você defende a pena de morte, mas é contra o aborto. Então eu vou explicar. Qual o crime que a criança cometeu? Que tem ali algumas semanas de vida ou até 3 meses na gestação. Qual o crime que essa criança cometeu? É muito diferente do adulto que é sentenciado a uma pena de morte. Então vocês observam a sutileza. A maioria dos brasileiros percebeu esse momento, esse programa lacrador e deixou de assisti-lo, e graças a Deus
por isso. E ainda há quem aplauda, né, esse tipo de discurso politicamente correto que deturpa a palavra de Deus, que vai contra aos princípios cristãos. Então, só para deixar claro, abortar é assassinato. Quando um homem e uma mulher mantêm relação sexual sem preservativo, sem tomar os devidos cuidados como anticoncepcionais, é claro, é óbvio que eles não estão esperando ganhar de presente um iPhone, por exemplo. É óbvio que relação sexual sem proteção e sem métodos anticonceptivos levará a uma gravidez. E se essa gravidez não for planejada, uma gravidez indesejada. É aí que entra a teoria aí do aborto, da mulher ter o direito de escolher. Por que ela não escolheu antes de ter a sua relação sexual, de usar um método contraceptivo, de usar um preservativo? Vejam como eles deturpam a palavra de Deus, vejam como eles nos afrontam e veja aí como eles querem impor a sua agenda do mundo para os princípios cristãos. Por causa disso, dessas lacrações aí, né, desse politicamente incorreto, que o povo rejeitou o programa e ele será definitivamente retirado da programação da Rede Globo.